O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desferiu o primeiro golpe sério contra a Rússia após a cúpula da OTAN, onde, durante o encontro com Zelensky, elogiou os sucessos das forças armadas da Ucrânia na linha de frente e os ataques da Ucrânia no interior da Rússia. Acabou de chegar uma notícia de Kiev que claramente não foi recebida com alegria no Kremlin. O senador Lindsey Graham, que está agora em Kiev, anunciou que a Casa Branca e o Senado finalmente concordaram com a versão final do projeto de lei de sanções contra a Rússia. Aquele mesmo que em Washington há muito tempo foi apelidado de infernal e arrasador. As palavras de Lindsey Graham soam quase triunfantes. Cerca de meia hora antes dessa declaração, segundo ele, foi alcançado um acordo com a Casa Branca sobre a versão do projeto de lei que ela apoiaria. Isso indica que o documento vai virar lei. Que projeto de lei é esse? Por que é chamado de infernal? Ele pode mesmo encerrar rapidamente a guerra? Vamos entender neste episódio. E o principal, vamos responder à pergunta: será que ele vai ser aprovado? Afinal, já ouvimos falar dele há mais de um ano, mas até agora ele ainda não saiu do papel. Sou Alexei Pitti, vamos discutir juntos. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e escreva qualquer comentário detalhado nos comentários deste episódio. Não se esqueça de se inscrever. Vamos chegar logo à marca de 300 mil inscritos e você vai saber que faz parte dessa comunidade. Mas o presidente Trump está impressionado com o sucesso dos ucranianos na luta por sua liberdade. Ele está impressionado com a forma como eles explodiram na luta ao redor, como se transformaram em tigres de guerra, como conseguiram entrar na guerra de forma tão eficaz. Ele está impressionado com a tecnologia que vem da Ucrânia e como isso pode nos ajudar. Eu acho que o presidente Trump gosta de vencer e ele vê a Ucrânia no campo para ser vencedora. Então, durante uma coletiva no centro de Kiev, o senador dos Estados Unidos, Lindsey Graham, declarou que o texto do projeto de lei sobre sanções americanas severas contra a Federação Russa finalmente foi acordado com a administração do presidente Donald Trump. Espera-se que o Congresso o aprove imediatamente. O documento em que os senadores Lindsey Graham, republicano, e Richard Blumenthal, democrata, trabalharam por quase 2 anos, pretende dar a Donald Trump meios para encerrar rapidamente a guerra na Ucrânia. E agora vou citar Lindsey Graham. Anuncio que há cerca de 30 minutos chegamos a um acordo com a Casa Branca sobre o projeto de lei de sanções contra a Rússia, que será apoiado e se tornará lei. Vou discutir a iniciativa com líderes republicanos e democratas para avançá-la no Congresso. Se fizéssemos isso junto com mecanismos para punir países que apoiam Putin e lucram com a guerra, acho que teríamos a melhor chance em 5 anos desde que venho aqui de colocar Putin na mesa de negociações. O documento no qual os senadores Lindsey Graham, republicano, e o democrata Blumenthal trabalharam durante 2 anos de conversas será apresentado quando eu voltar aos Estados Unidos com Trump. Nós vamos tentar fazer com que esses países nos ajudem a acabar com essa guerra. Nunca estive mais otimista do que hoje sobre as ferramentas que temos para acabar com essa guerra rapidamente. Temos uma fórmula para encerrar essa guerra. Estamos falando sobre a Lei de Sanções, um documento que os senadores Lindsey Graham e Richard Blumenthal, do Partido Democrata, vêm promovendo há muitos meses. E essa é a principal arma. Não são sanções pontuais, mas econômicas, como diz Richard Blumenthal. Trabalharam 2 anos para privar Donald da máquina militar russa. O mecanismo principal é o seguinte: o projeto de lei dá ao presidente dos Estados Unidos o direito de impor tarifas de até 500% sobre produtos de países que continuam comprando petróleo russo. A redação da lei é ainda mais rígida. O documento exige que a tarifa seja aumentada para pelo menos 500%. Os senadores Lindsey Graham, republicano, e Richard Blumenthal, democrata, trabalharam conscientemente por 2 anos para impor isso sobre as importações de petróleo e urânio. Donald propôs 500% de tarifa sobre todos os produtos importados para os Estados Unidos de países que negociam petróleo e urânio russos. Sanções bloqueadoras a bancos que lidam com finanças russas. Lindsey Graham descreve isso de forma marcante. Este projeto de lei dá ao presidente Trump as ferramentas para uma conclusão mais rápida. O documento, Lindsey Graham, republicano, e para todos os países que apoiam, democrata. E aqui está Richard. O mais importante para entender é por que isso pode realmente funcionar. O golpe não é direcionado tanto contra a própria Rússia, mas sim contra o dinheiro da Rússia e seus parceiros.
Lindsey Graham explica diretamente esses países. O documento em que Lindsey Graham explica diretamente, países como China, Índia e Brasil compram petróleo e outros produtos da Rússia. E esse é o dinheiro que Putin depois usa para travar a guerra contra a Ucrânia. A lógica aqui é simples. A Rússia, sob sanções, já quase não comercializa mais com o Ocidente. Portanto, para o republicano, atacá-la é inútil, pois ela, segundo Richard, não tem nada a perder nessas relações. Os Estados Unidos ou a Europa podem até impor sanções, podem até proibir. E daí? Mas o orçamento da Rússia se mantém com a venda de petróleo para a Ásia e para a América Latina. E é exatamente aí que o projeto de lei atinge. Ele coloca diante de Pequim, Nova Delhi e Donald Trump uma escolha direta. E вот законопроект бьет именно туда. Ou acesso ao mercado americano. Mas se vocês comprarem petróleo russo, haverá tarifas proibitivas de 500%. Para economias que dependem do comércio com os Estados Unidos, a escolha é... Bem, praticamente o documento Graham o formula como uma alavanca de pressão. Lindsey, para economias que dependem do comércio com os Estados Unidos, a escolha é praticamente óbvia. O republicano Blumenthal trabalhou para dar a Donald Trump uma pressão colossal sobre a China, Índia e Brasil para forçá-los a parar de comprar petróleo barato. O documento, Lindsey, o republicano, e o democrata Blumenthal trabalharam para fornecer. Mas como exatamente essas sanções deveriam levar Trump à paz? O mecanismo está na própria lei. Para a Ucrânia. Não, isso não é por causa da paz. É um gatilho. Entra em vigor se a Rússia recusar negociações, romper acordos ou iniciar nova invasão, segundo o documento dos senadores Graham. Ou seja, isso funciona como um ultimato com execução automática. Ou seja, sente-se à mesa ou perderá a renda do petróleo, pois os compradores fugirão diante da ameaça de tarifas de 500%. E isso não é um golpe direto, é um golpe nos aliados e, novamente, é uma tentativa de dar ao Donald Trump ferramentas. O documento, elaborado pelos senadores Lindsey Graham, republicano, e Blumenthal, democrata, visa dar a Trump ferramentas para pressionar Putin. Graham ressalta que o objetivo de Trump não são novas tarifas ou sanções, mas levar Vladimir Putin rapidamente à mesa de negociações. E o peso político desse documento é enorme, porque ele foi apoiado, se não me engano, por 84 ou 85 senadores, ou seja, isso representa mais de 2/3 da Câmara Alta. Os senadores já têm votos para superar até um veto presidencial. Então, por trás da lei está o raríssimo consenso por trás da lei. E o que é importante, o timing aqui também não é por acaso. A fala de Lindsey Graham ocorre num contexto cada vez pior para o Kremlin. A Ucrânia trabalhou durante anos, Donald fez concessões pela paz, mas Vladimir Putin só fala e continua matando civis. Essa é a citação dele. Fim da citação. O documento cita que ele fala e segue matando civis. Lindsey Graham também foi duro ao afirmar que o maior erro de Vladimir Putin foi tentar passar Donald Trump para trás. Durante 6 meses, Trump tentou atrair Putin para negociações. Richard Blumenthal ajudou Donald com ferramentas para responder aos ataques e trazer Vladimir Putin à mesa de forma pacífica. Os ataques aumentavam, Putin ficava mais ousado e esse rato de pelúcia continuava com suas ações. O documento com o qual os senadores Lindsey Graham mostraram que a paciência de Washington havia acabado. Até mesmo Donald Trump perdeu a paciência. Hoje, Matthew Whitaker, que é o representante oficial dos Estados Unidos na ONU, declarou abertamente que, vejam, tanto os republicanos, especialmente Donald Trump, quanto o democrata Blumenthal, realmente as Forças Armadas trabalharam para mudar o rumo da guerra e agora está nas mãos de Donald. Os ataques contra a Rússia já estão mostrando resultados para Trump. Não faz sentido discutir ferramentas agora, por isso Trump decidiu ficar do lado da Ucrânia. E agora, segundo a previsão de Lindsey Graham, nos próximos dias o mundo verá o envio de armas para a Ucrânia. O documento está em nível, é verdade. Os senadores Lindsey da Europa e do Canadá, Graham, republicano, e o democrata Blumenthal trabalharam. Conceder sanções está nas mãos de Trump, assim como o aumento do apoio a Trump. Mas sejamos honestos sobre essa conclusão mais rápida. Por parte da Europa. E tudo isso, essas tarifas de 500%, vão atingir não só a Rússia, mas também os aliados dos Estados Unidos e os próprios Estados Unidos. Alguns analistas chamam essa escala de um verdadeiro embargo. Lindsey Graham, republicano, e o democrata Richard Blumenthal dizem que o aumento dos preços afetou as duas Américas. Tem mais um detalhe. A palavra-chave na lei é: o presidente passa a ter o direito. Bem, até mesmo para Donald, isso significa uma conclusão mais rápida. O presidente passa a ter o direito, ou seja, mesmo que o documento se torne lei, ele não entra em vigor automaticamente.
usar esse martelo ou segurá-lo e não tentar de novo com algo que Lindsey e o democrata Richard Blumenthal criaram para dar a Trump ferramentas de negociação. Então, as sanções infernais são, sabe, se fizermos uma analogia, mais como uma espingarda carregada pendurada na parede, mas definitivamente não um tiro disparado. Ou seja, isso é uma preparação. Agora, vamos resumir. Washington, pela primeira vez em muito tempo, tira do arsenal uma arma que não atinge a Rússia isolada do Ocidente, mas um documento direcionado aos seus últimos provedores, como a China, segundo os senadores Lindsey, Índia, Brasil. Em primeiro lugar, Graham. E a lógica do republicano Richard, dinheiro do petróleo por 2 anos, guerra, e colocar o ditador de pelúcia Vladimir Putin diante de uma escolha: mesa de negociações ou isolamento econômico por parte dos compradores. A lei reflete consenso bipartidário com aval da Casa Branca, segundo Lindsey Graham. Será que essa arma infernal realmente vai acabar com a guerra? Ou o documento vai continuar pendurado, carregado como instrumento de pressão? Agora, segundo Lindsey Graham, isso depende do republicano que está no Salão Oval. O martelo a ser entregue a Donald Trump, como se diz, já foi forjado, está pronto e finalmente está sobre a mesa de Trump. Isso muda o jogo. E no Kremlin, isso também é perfeitamente compreendido. Ou seja, está claro que agora estamos chegando ao fim. Estamos entrando em um novo ciclo de negociações. Ou, de acordo com o documento, que os senadores Lindsey Graham, republicano, e então, na Casa Branca, decidiram novamente recorrer ao democrata Richard Blumenthal, pressionando Donald Trump. E então, na Casa Branca, decidiram novamente voltar a esse instrumento. Para Kiev, claro, é um sinal muito bom e positivo. Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste vídeo. Para Kiev, claro, é um sinal muito bom e positivo. Aqui vou colocar reticências, sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal e ative o sininho. E não se esqueça de deixar o like. Всем пока.